Bem-vindas! Bem-vindas ao Enfrentando a Dislexia. Bem-vindos a todos, eu sou Caroline. Nesse perfil ensino mães em 4 semanas a entenderem os efeitos da dislexia em seu filho e ajudá-los a vencer as dificuldades escolares. Bem-vindos a todos! Boa tarde! Boa noite aqui para mim, que já estou na Itália, estou na Itália. Aqui são 9h30 da noite. E o tema de hoje, o tema dessa live é: mãe, você conhece os sinais da dislexia? Mas antes de iniciar, quero te convidar para um evento. Então, entrem nessa live de hoje, sejam bem-vindas. Eu vou falar agora do nosso evento. É um evento que se chama Entendendo a Dislexia, ajudando seu filho a vencer na escola. Nos dias 22, 24 e 26 de maio, tem um link na minha bio, o link em azul. Vocês depois da live poderão ir lá, clicar nesse link para participar do evento, ok? Vai ser um evento muito especial para que vocês possam entender os efeitos da dislexia na vida dos seus filhos. Então, vamos lá. Você aproveita essa informação que eu acabei de te dar e chama seu avô, sua avó, professora, tia, todo mundo que estiver interessado na aprendizagem, na educação do seu filho, tá bom? Então, eu espero vocês. Vamos iniciar nossa live falando sobre a definição. Existem várias definições de dislexia, mas uma das mais credenciadas, as mais apropriadas é a da Associação Internacional de Dislexia. A dislexia é uma dificuldade de aprendizagem de origem neurobiológica. É caracterizada pela dificuldade de leitura e escrita, eu fluente e nas habilidades de escrita, como é a ortografia, né? Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem, que muitas vezes é inesperado em relação com outras habilidades cognitivas e a oferta, né, de escolarização adequada. Uma das consequências, né, as consequências secundárias podem incluir problemas de compreensão de leitura de texto, né, de texto escrito, e crescimento reduzido do vocabulário, porque acaba que aquela criança não tendo tanta vontade, tanto incentivo, a leitura acaba tendo um vocabulário reduzido. E conhecimento geral resultante da prática de leitura, porque reduzida, né? Porque não lendo, a criança não tem esse conhecimento amplo em relação aos seus pares. Sempre falando sobre, né, dislexia. Acreditamos ser importante começar por referir a dislexia como uma neurodiversidade, ou seja, como um desenvolvimento neurológico atípico, mas que representa uma manifestação das variações normais do desenvolvimento humano. Podemos facilmente afirmar que todos nós somos todos diferentes, né? Não tem uma pessoa igual a outra, como não tem um disléxico igual ao outro. Ou neurodiversos, também pode se chamar assim também. Essa neurodiversidade em algumas culturas e sociedades pode levar a uma deficiência, em outras não. Um exemplo, na Alemanha, eu estava ouvindo uma moça que participou da semana retrasada, Mães que Sabem Ensinar Melhor, ela estava contando que na Alemanha não se pode falar a palavra dislexia, tem que falar transtorno de aprendizagem. Nos Estados Unidos, tem uma aluna minha que ela também falou uma coisa assim, que lá não se fala dislexia, mas se fala transtorno de aprendizagem. Então, eu queria dizer que a neurodiversidade não determina uma deficiência por si só, mas única e exclusivamente dentro da sociedade em que ela ocorre. Se pensarmos bem, a dislexia em uma cultura oral continuaria sendo uma neurodiversidade, mas não representaria uma dificuldade, né? Um distúrbio ou uma deficiência, pois nem mesmo se manifesta. Esses dias eu estava ouvindo uma professora falando sobre o que é ler e escrever. E aí as pessoas falaram, ler e escrever é se comunicar. Uma outra falou, ler e escrever é fundamental.
total. E a outra falou, ler e escrever é principal, você não vai para lugar nenhum sem ler e escrever. Então imagina essa criança atípica que tem essa dificuldade de ler e de escrever, como é que ela vai viver nesse mundo que essas pessoas acabaram de falar? Que é principal, que é fundamental, que é importante, que é a comunicação. Nesse sentido, mães, o transtorno específico de aprendizagem se enquadra nas diferenças individuais atípicas da neurodiversidade humana, segundo quais cada indivíduo se comporta de maneira diferente dos demais. Então, como nós falamos aqui, não tem um disléxico igual ao outro. Todos nós somos diferentes. A sequência mais importante dessa consideração é nos dar a oportunidade de rejeitar a ideia de que as diferenças na aprendizagem da leitura, escrita e cálculo são necessariamente disfuncionais e precisam ser corrigidas, mas sim que, como expressão da neurodiversidade do indivíduo, elas devem ser reconhecidas e respeitadas. Vamos falar sobre as causas. Nos últimos anos, várias pesquisas foram realizadas, nacional e internacionalmente, que reconhecem a origem neurobiológica do distúrbio, que por sua vez determina um modo diferente de operação das redes neuronais. Essas redes neuronais envolvidas nos processos de leitura, escrita e cálculo. Além disso, estão em andamento estudos para avaliar o componente hereditário genético do distúrbio. E atualmente os riscos de recorrência da dislexia variam entre 9% a 78%. Você já pensou, se você tem um filho disléxico ou uma filha disléxica, você já pensou como era a sua infância na escola? Ou a do seu marido? Ou até mesmo você já perguntou para os seus pais como era o período da escola deles? Se eles se formaram? Se eles conseguiram fazer uma faculdade? Dependendo da pesquisa considerada do ponto de vista funcional, uma das teorias mais aceitas acredita que a dislexia é causada por um déficit no processamento fonológico. E aqui todas as mães devem abrir bem as orelhas, abram bem ou escrevam, pois entender isso não é simples. O fonema é a maior unidade de som na fala. Para ler é necessário ter a capacidade de associar rapidamente as palavras. Imagina uma criança de 7, 8, 9 anos que não consegue ler fluidamente, que não consegue ler rápido. Então, esse associar rapidamente as letras, que representam os fonemas, aos sons orais correspondentes. Então, essa leitura rápida de uma palavra, de uma frase, essa criança não tem. A maioria dos autores, eles reconhecem que a competência metafonológica, ou seja, a capacidade de perceber e reconhecer os fonemas que compõem as palavras, como um dos requisitos necessários para a aprendizagem da linguagem e da escrita, essa criança não consegue, ela não tem, ela não chega a ler rápido e com a fluidez. Essa competência, essa consciência, né, esse processo ajuda a criança a descobrir como tratar a palavra oral para dar-lhe forma escrita. De fato, para acessar o código escrito da criança, deve refletir sobre quantos elementos estão dentro da palavra. Então, você pega uma palavra, sei lá, casa, uma palavra fácil. A criança tem que saber quantos elementos tem dentro da palavra, os sons da palavra, a junção, combinar, né? Vogal com consoante. Quais são os elementos dentro da palavra? A ordem sequencial em que são colocados. Como são representados? Mamães, por fim, dado que o processo da leitura se alimenta de informações viso-perceptivo, também os aspectos relacionados,
os possíveis distúrbios dos processos visuais podem desempenhar um papel na determinação da dislexia. Vocês sabem que pode acontecer que a criança com dislexia, ela veja o texto, mas ela não consegue ler, ela não consegue traduzir aquilo que está ali. É uma decodificação que falta. Mas, se você colocar várias figuras, você faz uma frase, a casa amarela do pato feio. Então você coloca as figuras, a casa amarela, um pato e um pato feio. Ela vai ler aquelas figuras e ela vai ler para você. Então, essa parte visual para um disléxico é muito mais simples, muito mais fácil, e agora a gente vai ver sobre isso. Então, dislexia e transtornos específicos de aprendizagem do desenvolvimento. A dislexia faz parte dos transtornos específicos do desenvolvimento da aprendizagem. Normalmente se chama como TEAs. A principal característica desse distúrbio é a especialidade entendida como distúrbio que afeta o domínio específico, né? O domínio específico da habilidade de maneira significativa, mas circunscrita, deixando intacto o funcionamento intelectual geral. Então, quer dizer, essa criança, ela é inteligente, deixa intacto a parte intelectual da criança. Então, em particulares, crianças com transtornos de aprendizagem, normalmente, o transtorno de aprendizagem ele é classificado como dislexia, desortografia e descalculia. Normalmente não, ele é classificado assim. Sendo que a dislexia, o distúrbio mais difundido, aquele, né, de maior incidência, ele é conhecido como a linguagem cotidiana, né? Conhecido na linguagem cotidiana, como o termo dislexia. Como eu já falei antes, alguns países não aceitam essa palavra, então usam um transtorno específico de aprendizagem. Mas aqui no nosso caso, como no Brasil se aceita, aqui na Itália também se aceita, eu vou falar dislexia, mas vocês já pensem transtorno específico de aprendizagem que entra, tá bom? Se o seu filho for descalcúlico ou desortográfico, entra, porque é muito grande, né, o termo, então a gente pega a dislexia. Então vamos lá, o termo dislexia é frequentemente usado para indicar genericamente também todos os outros transtornos, como eu acabei de falar. Então as principais características, né, de quem tem o transtorno específico de aprendizagem. Então vamos lá, dificuldade inesperada, a criança está estudando, está crescendo e tem dificuldade na escola, começa a ter dificuldade. Essa dificuldade entra na leitura e na escrita, em dificuldades importantes de leitura e escrita. Dificuldade em números e cálculos, ela já não consegue mais calcular, ela já não consegue mais entender o problema. Dificuldade na consciência fonológica, dificuldade de reconhecer quantos e quais e em que ordem são os sons das palavras. Então, um exemplo, a gente traz aqui a palavra macarrão. Rapidamente, essa criança vai querer responder rapidamente, prontamente, ela vai falar camarão. Ou decodificação, ela vai falar educação, ok? Então, quando também aquele aspecto lento, né, para automatizar várias habilidades, essa parte mais lenta, mais difícil, não é automática, não é essa habilidade dela de ouvir os sons e ler, ter essa fluidez, não é automática. Então, é uma habilidade lenta, é devagar. Um outro ponto, algumas crianças com transtorno com dislexia também podem ter dificuldades de coordenação, habilidades motoras finas, habilidades de organização e sequenciamento, dificuldade em adquirir sequência no tempo, como horas, dias e estações. Você pode perceber, se você pedir para o seu filho de 9, 10 anos ler o relógio de ponteirinho, ele não vai conseguir ler, porque é muito difícil para ele. Essa parte, essa habilidade, né, de conseguir ler o relógio, de conseguir falar os dias, de conseguir falar as estações do ano, é muito complicado. Essa sequência ele não tem, tá? Então, isso precisa ser treinado, como a leitura precisa ser treinada, tá bom? Eu também queria falar um pouquinho aqui das comorbidades. Então, uma característica relevante do transtorno de aprendizagem
é a comorbidade de alguns casos referidos como distúrbio associado. Esse termo significa que a dislexia, a desortografia e a descalculia podem aparecer juntos ou até mesmo isoladamente, tá? Um exemplo, eu e o meu filho, nós temos dislexia. Meu filho tem desortografia e descalculia e dislexia, desortografia, descalculia e disgrafia, ele também tem disgrafia. Não entra nos transtornos, né? A disgrafia vai entrar na parte motora. Ok, então a gente vai falar que em 2007 teve uma conferência de consenso e lá eles destacaram que a prática clínica existe uma alta presença de comorbidade tanto entre as próprias crianças com transtorno específico de aprendizagem quanto os outros transtornos. E aqui eu vou elencar alguns outros transtornos e você vê se o seu filho tem os dois ou somente um. Então, normalmente, quem tem transtorno de aprendizagem tem também dispraxia, transtorno de comportamento e humor, TDAH, transtorno de ansiedade. E é importante considerar essa copresença, né? Esses dois juntos, entre distúrbios como uma simples simultaneidade, sem dela derivar necessariamente de uma relação casual, porém, em alguns casos de manifestações psicopatológicas, na presença de transtorno específico de aprendizagem, tá? Comorbidade também pode ser consequência das vivências decorridas do transtorno. E aqui eu dou um exemplo para vocês. André, meu filho, que tem dislexia, ele teve um período na vida dele, ele tinha mais ou menos uns 9 anos e meio para 10, ele não falava. Ele se fechou tanto que ele teve um período de uma comorbidade que se chamava distúrbio de ansiedade. Aqui na Itália se chama distúrbio d'ansia. No Brasil, distúrbio de ansiedade. Então, para ele não errar o exercício, ele já não falava. Ele já ficava quieto. Ok? Então, pode acontecer, sim. Mas decorrente por causa da dislexia. E depois passa tratando, claro, com psicólogo, ok? Passa. Você vai ter a ajuda necessária. E como os pais podem reconhecer a dislexia? Entramos no ponto crucial que eu acho que todos estavam esperando. É muito importante, uma vez suspeitada, né, a presença de uma dificuldade que pode ser, que parece ser dislexia, não vamos afirmar, né, porque tudo é uma suposição, sinais. Então, proceder a uma avaliação diagnóstica o mais cedo possível. Então, diagnóstico precoce é a melhor solução. Isso nos permitirá identificar as reais dificuldades da criança e como intervir da melhor forma para ajudá-la. Isso seria ideal também, não só para a mãe, mas também para a professora, para que a professora ficasse atenta. Então, quais são os indicadores que podem nos ajudar, né, nessa dúvida aí, se a criança tem dislexia ou não? Um dos indicadores que nós poderíamos falar aqui, devemos dizer que todo disléxico é diferente, né, um do outro, porque a dislexia não é uma entidade monolítica, apresenta-se como um complexo de características que cada pessoa compartilha, maior ou menor grau. E aqui te trago uma lista, ok, de traços, de comportamentos, habilidades, diferenças, ok, diferenças de percepção ou desenvolvimento que podem estar presentes no seu filho também. Então essa criança pode ficar um pouquinho confusa quanto à relação espacial, né? As relações espaciais e temporais, tipo direita e esquerda, ontem e hoje, meses e dias. Pode ter dificuldade em expressar o que pensa verbalmente. Então ele pensa uma coisa, mas na hora que ele vai falar, sai uma coisa estranha.
Em alguns casos, também há dificuldade em algumas habilidades motoras. Exemplo, amarrar o sapato. É um clássico. Quantas crianças têm 12 anos, 15 anos e ainda não conseguem amarrar o sapato? Essa é uma habilidade motora, que se você não treinar, ele nunca vai conseguir. Ele precisa de treinar, ok? Ou amarrar de um modo diferente. Por vezes, a criança pode também apresentar problemas psicológicos, como dificuldade de relacionamento, né? Justamente por não conseguir se expressar. Lembra no início da live eu falei sobre a parte verbal, que a criança não tem um vocabulário muito vasto por justamente não conseguir ler, ok? Então ele não tem um relacionamento com os amigos ou com os professores, recusa ir na escola. Mas essa é uma consequência e não a causa da dislexia, ok? Vamos deixar claro aqui. Mesmo no ensino médio, um jovem, né, um adolescente, pode persistir na lentidão e nos erros da leitura, que podem dificultar a compreensão e o significado do texto escrito. As tarefas escritas são demoradas, o menino ou a menina mostram-se desordenados, aquela criança desorganizada em suas atividades, tanto em casa como na escola. E isso é uma constância. Assim, você tem que estar, você como mãe, tem um papel principal na organização do seu filho com dislexia e todos os dias falar, todos os dias colocar um cartaz, né? Horário para isso, horário para aquilo. Vai chegar um momento que ele já vai saber, vai fazer sozinho. Mas vamos chegar a um exemplo aqui prático, como hoje. Hoje aqui na Itália é Dia das Mães. E aí, obrigada, gente. Obrigada pelos parabéns, Dia das Mães. E aí meu filho fez um bolo pra mim. Meu filho adora cozinhar, o André. Mas ele deixou a cozinha. Vocês não têm ideia. Aí o que eu fiz? Eu tinha duas opções. Ou eu limpava. Não, na verdade eu tinha 3 opções. Ou eu limpava, ou eu deixava o meu marido limpar, porque à noite ele limpa. Ou eu chamava a Andrea e falava, ó, você fez o bolo, ok, eu agradeço, mas você tem que limpar a cozinha. Não pode deixar assim, né? Se você quer ser um chefe um dia, o chefe também tem que dar ordem para as pessoas limparem, tem que mostrar como se limpa. Então você tem que limpar, meu filho, volta aqui. E aí eu vim pra live agora, ele ficou lá na cozinha limpando. E ele já tinha limpado, mas foi aquela limpeza assim, aquela, né, deu uma garibada. E aí ele voltou e agora ele tá lá, tô ouvindo até o barulho, ele deve tá lavando ainda. Se não for meu marido que tirou ele pra... Mas eu acho que não. Então, essa desorganização, você, mãe, tem um papel fundamental. É real essa desorganização na vida do disléxico. E vai desde a cama, quando acorda, repara isso no seu filho. É o quarto, é a cama, é a mochila até chegar na escola. Vai deixando coisa pelo caminho, é uma desorganização total. E você tem que ensinar isso para ele. Porque nós não estamos falando aqui de desorganização de uma criança que não tem dislexia. Nós estamos falando de uma criança que tem dislexia. Ele tem que ser organizado, ele tem que ter prioridade para a organização. Mas ele não sabe disso, é você, mãe, que tem que fazer isso por ele. Que tem que ensinar, que tem que ajudar, que tem que incentivar, que tem que ser organizada para que ele veja você, tá bom? Então tem dificuldade em copiar no quadro da escola, anotar instruções orais. Enquanto a professora está falando, ele está escrevendo a primeira palavra, a professora já terminou e ele não anotou tudo. Às vezes ele perde a autoconfiança e pode ter alterações de humor e de comportamento. Agora nós vamos listar outros possíveis indicadores, ok? Para crianças e jovens também, que já estejam nessa investigação. Aqui vai ser uma coisa mais profunda. Eu vou separar por idades, mas já vai te dar um norte. Se você tiver aí nesse limbo, né? Nessa dúvida, é ou não é dislexia ou não é. Se você estiver investigando com a equipe multidisciplinar, ou se você ainda nem começou a investigar, mas você vê as dificuldades que o seu filho está enfrentando, a partir de hoje aqui com esse norte que eu vou te dar,
você já vai poder saber um pouquinho como se direcionar e conhecendo um pouquinho o seu filho também, né? Você já vai saber o que fazer. Então aqui, possíveis fatores de risco de crianças de 3 a 5 anos, ok? No que se refere ao desenvolvimento da linguagem, as primeiras palavras são produzidas após os 18 meses de vida ou as primeiras frases de 2 a 3 elementos após os 30 meses. Mais tarde, a partir dos 3 anos de idade, ele pronuncia as palavras longas ou forma frases muito curtas ou incorretas ao falar. Essa criança substitui certos sons em palavras, né? A mãe fala água, ele fala aga, dadá, papá, ok? Em vez de falar comida, vamos comer, papá, né? A mãe também incentiva bastante, né? Então, de modo que quando se fala a sua língua, é difícil entender para as pessoas, né? As pessoas desconhecidas, mas a mãe entende. Mas é importante nessa fase de crescimento, né, de 3 a 5 anos, a mãe pronunciar bem as palavras, corretamente. Então, essa criança tem dificuldade em reconhecer os sons que compõem uma palavra e pode confundi-los. Tem dificuldade em dividir as palavras em sílabas, como análise ou construção de palavras inteiras, né? Uma síntese silábica. Pode se equivocar com palavras que ouve, vai ouvir bola, ele ouve rola ou dólar, ok? Usa palavras que não são adequadas ao contexto ou as substitui como coisa. Pega aquela coisa ali, aquilo ali, ó, pega aquilo, sem falar o nome do objeto ou o nome, né, do livro ou daquilo que ele tem na mão. Tende a não lembrar listas como nomes, dias da semana, números. Ele não consegue falar números de 1 a 10. Aquela criança que tem 5 aninhos, né? E não consegue falar o número de 1 a 10. Ele acaba pulando. Principalmente se é em sequência, né? Então, essa criança tem dificuldade em reconhecer ou aprender rimas ou palavras com assonância. Gente, rima, até hoje eu tenho dificuldade. André, meu filho, fez intervenção, ele fez intervenção por 5 anos, quase 6 anos. Até hoje ele tem dificuldade também. Então, assim, tem coisas que o seu filho, ele vai compensar de outra maneira. Mesmo fazendo a intervenção com os profissionais, tá? Com a fono, com a psicopedagoga, tem coisas que eles não vão conseguir fazer e aí acaba compensando. O que quer dizer a compensação? Ele acaba usando outras coisas para poder chegar a uma rima. Ou ele vai memorizar uma rima, ele vai memorizar 2 palavras que rimam e aí se alguém fizer alguma fala alguma rima aí, fulano, ele já vai saber, vai ser aquela rima que ele vai levar para a vida inteira. Entendeu? Então, não se parem em uma coisa, não fiquem ali paradas em uma coisa, querendo que a criança aprenda aquilo, aprenda, sendo que vai chegar um momento que ele vai ser uma coisa que ele nunca vai conseguir fazer, tá bom? Ele tem dificuldade em manter o ritmo. Tem alguma pergunta? Aspetta, ti dico, qualcuno ha scritto un commento. Allora, minha filhinha tem 8 aninhos, chora todos os dias por não conseguir ler. Faz tratamento com a psicopedagoga. Também tenho um filho de 18 anos que tem dislexia. Faz engenharia civil, agora está tirando. A habilitação deu um pânico no meu filho Anthony. Eu não quero fazer o exame teórico. E seu transo. Estou orando meu milagre. Já apresentei o laudo na autoescola para apresentarem no Detran. Isso, o Detran tem o ledor,
o Detran tem a pessoa que, além do ledor, tem a pessoa que, se você quer escrever, né, o não lembro o nome, todos aqueles, tudo aquilo que tem de adaptação que o Enem usa, o Detran também está usando. Eu sei porque no Brasil está bem, essa parte de inclusão está muito mais sensível no Brasil, e isso faz pouco tempo, faz tipo 6 meses, faz pouco tempo isso, e é maravilhoso. Olha, o que eu posso falar é que o disléxico, quanto mais você forçar ele a fazer uma coisa que ele não quer, pior. Aí que ele se fecha mais. Então, uma coisa que eu posso te aconselhar é você ir devagar, dar tempo, mostrar ferramentas. Não sei se o seu filho já usa o leitor ou usa o computador para os estudos, seria interessante tirar ele um pouquinho da leitura e colocar o audiolivro para que ele ouvindo e fazendo os resumos ou o mapa mental ou pegando as palavras-chave, ele consiga ter um estudo mais sereno. A leitura cansa muito o disléxico, né? Então, quanto mais ele for relaxado e poder saber que ele não vai ter que ler, mas ele vai ouvir, é muito melhor para ele. Então, que legal, parabéns, viu? 18 anos, já tá na faculdade, que legal. E a sua filhinha também vai ser a mesma coisa. Intervenção, tá certinho, o caminho é esse. Se você quiser ajudar também, então você bota ali uma horinha, 50 minutos, uma vez por semana para ela ler com você e para que a mãe ajude, incentive, né, essa criança na leitura. Oi. Uma questão é que pode indicar um leitor audiolivro, por favor? Sim, tem um que eu uso, que eu indiquei e que eu conheço bem. Eu coloquei um Reels, se eu não me engano, semana passada. Dá uma olhada depois que a gente terminar a live. Dá uma olhada aqui nos meus posts. Tem um Reels que fala sobre um ledor ótimo que eu uso, que meu filho usa também. E se você não achar, depois você me escreve no direct que eu passo pra você o nome, tá? É um nome em inglês, agora no momento eu não lembro. Mas pra não perder o foco, porque senão eu perco, né? Eu escrevo pra você, ou senão se você achar, beleza. Tá bom? Tá uma semana pra baixo das postagens daqui do Instagram. Tá bom? Então vamos voltar lá pra gente terminar aqui essa live. Então essa criança de 3 a 5 anos, ele tem dificuldade em manter o ritmo, tem dificuldade em lembrar nomes de objetos, ele é lento para expandir o seu vocabulário, a gente lembra, né, como a gente falou no início da live, por justamente não ler, por justamente ter essa dificuldade na leitura, vai ter um vocabulário pobre. Então, tem dificuldade em aprender números, dias da semana, cores, formas. Então, vai ser aquela criança de 3 a 5 anos que você vai apresentar, você vai estimular ela muito mais do que as outras crianças, do que os amiguinhos da sua amiga, do que os filhinhos da sua amiga, ok? É interessante essa live porque se você tem uma prima que tem uma criança pequenininha, uma amiga, uma vizinha, você fala para ela estimular essa criança. O mais cedo possível, melhor é. Apresenta cores, apresenta palavrinhas, apresenta aqueles cards, sabe? Com as figuras. E até mesmo as crianças de 7 a 12 anos continuam usando cards com figuras, com nomes, com palavras, para estimular. Quanto mais visual, melhor é para a leitura. Então essa criança tem dificuldade em aprender a escrever o próprio nome, ou dificuldade na rotina diária, né? No dia a dia, tá? A mãe às vezes até para, como eu falei, né? Pega um dia na semana, senta com a criança, lê com ela, ou 30 minutos, ou 50 minutos, aí você vê a sua disponibilidade. Mas tem criança que não gosta de rotina, mas porque não é habituada. Quando você coloca essa rotina na vida do seu filho com dislexia, tudo muda, porque ele tem o horário certo para estudar, ele sabe que ele vai terminar os estudos e depois vai ter alguma coisa legal, divertida para fazer. Então, tudo isso, a rotina é fundamental na vida de uma criança disléxica, ok? Então, essa criança tem dificuldade em tarefas e
desenvolve habilidades motoras finas, como amarrar o sapato, ela desenvolve, mas com dificuldade. Cortar um papel, ela desenvolve, ela corta, mas com dificuldade. Ela colocar, sabe a miçanguinha, quando as crianças fazem aquelas pulseirinhas? Vitória fazia muito, Vitor? Pulseirinha com miçanga. Rapidinho, tá. Andréa demorava. Porque é difícil. É um exercício bom para você estar fazendo com o seu filho, tá? Para ajudar a coordenação motora fina. Então, cortar, colocar miçanguinha, fazer aquelas pulseirinhas com elástico, sabe? Fazer tricô, crochê. Mostra aí, Vitor, o seu tricô. Vitória tá praticando o exercício do motor na mão dela. Mostra aqui. Ó, o que ela tá fazendo. E isso porque ela não tem desortografia nem disgrafia, hein? É porque ela gosta mesmo. Mas é ótimo, porque você tá ali treinando, né? Opa lá, peraí, amor. Você tá treinando a sua coordenação, ok? E é uma ótima habilidade. Vitória é super habilidosa, é, Vitor? Menina, né? Menina gosta muito disso. Então, vamos lá. Pode parecer descoordenado, desajeitado. Sabe aquela criança meia descoordenada, meia estabanada, a palavra certa, tá? Nos movimentos, ao jogar bola. Aquela criança que não serve para jogar futebol ou vôlei, a bola vai puff, na cara dela. Não. Então, essa criança não tem coordenação motora. Ela é desajeitada, ok? Nos esportes, ela não consegue. Ela vai pegar a bola e a bola vai vir na cara dela. Então, se você você vai vendo tudo isso, esse quadro, tá? Isso de 3 a 5 anos. Você vai vendo esse quadro, você vai vendo essas dificuldades. Já sobe a antena aí. E aí fala, bom, tô vendo tudo isso. O que é recomendado? A intervenção precoce. Então, vou em uma psicopedagoga, vou em um neuropediatra, vou na minha pediatra, vou conversar, vou dizer o que eu tô vendo aqui com a minha filha, será que é interessante investigar, né? Para que essa intervenção seja precoce? É interessante. E agora nós iremos falar dos possíveis indicadores de crianças de 5 a 7 anos. Então, essa criança, ela é lenta na aprendizagem, na estabilização da correspondência entre letras e sons, tem dificuldade em separar as palavras em sons, tá? Da análise fonêmica e reconstruir a palavra a partir dos sons, a síntese fonêmica. As habilidades de leitura e escrita são inferiores, né? A vivacidade intelectual dela é tanta, é aquela criança, sabe? Como é que eu falo? Aquela criança que super ativa, super descolada, aquela criança brincalhona, que você fala, nossa, essa menina é demais, esse menino é sempre brincando, sempre... Mas ele esconde a sua dificuldade. Então, quer dizer, ele tem a dificuldade na leitura e na escrita, mas sobressai essa área mais falante, brincalhão, tá? Tem a inteligência viva, pronta, mas o seu desempenho escolar é baixo, especialmente em testes escritos. Ele aprende rapidamente por meio de observação e demonstração, né? Aquelas experiências, imagina a experiência de química, biologia. Então, tudo aquilo que é manual, ele vai super bem. Tudo aquilo que é escrito e falado, ele vai mal. Então, pode pronunciar mal as palavras longas, tem dificuldade em ler palavras isoladas. Lembrando, crianças, a gente está falando aqui de crianças de 5 a 7 anos. Hesita ao ler uma palavra fluentemente, especialmente se for uma palavra nova. Ele vai olhar, ele vai tentar fazer a decodificação, né, da palavra no cérebro, mas ele não vai conseguir falar a palavra, ou se falar, vai falar a palavra errada. Faz confusão mesmo quando reconhece palavras curtas. Ao escrever, ele esquece das letras das palavras. Eu coloca em ordem errada essas palavras. Pode acontecer também. A leitura é lenta, carece de expressividade e não é fluente.
Leitura em voz alta é trabalhosa e atrofiada. Ele, na verdade, rejeita a leitura. Tem mais dificuldade em preposição, tipo a, ante, após, até. O que é interessante para a mãe? Para a professora seria maravilhoso colocar música em tudo. O que é interessante para a mãe em casa ajudar essa criança? Quando tiver fórmulas de matemática, quando tiver trabalhinhos de história, de geografia, quando tiver que fazer a gramática de português ou de inglês, a mãe usar música, inventar música e gravar música no celular. Grava, coloca áudio 1 português. Estamos falando de preposições. Inventa. A, ante, após, até, com, contra, de, e desde, em, entre, para, perante, por. Inventa a música. E aí grava no celular e fala assim, filha, vai lá, música tal, preposição tal, bota o fone de ouvido e vai. A, ante, até. Faz uma dança aí pra mamãe. É fazer coisas diferentes, animadas, que envolve a emoção deles para que eles aprendam. Então, aprendam e absorvam, né? Então, essas palavras que são difíceis de serem faladas, eles se confundem como palavras fáceis, amarelo, correr, nuvem. Palavras fáceis eles não se confundem. Mas, se você for falar, vamos falar as preposições agora. Me fale, fulano. Ele vai... Pode ser até que ele lembre a música, né? É uma dica. A dica fica, então. Fica a dica. Bota a música em tudo. Ele normalmente não se lembra de elencos como nome, coisas, números. Vocês lembram que antes a criança de 3 a 5 anos também não lembrava? A criança de 5 a 7 anos também não lembra. E vocês vão ver daqui a pouco que a criança de 7 a 12 anos também não vai lembrar. Tem dificuldade para verbalizar os seus pensamentos. A compreensão de leitura pode ser prejudicada devido à falta de precisão, velocidade e fluência na leitura. A compreensão da leitura de texto, de um texto, pode ser melhorado porque ele vai individuar, né? Vai colocar, isolar palavra por palavra. Ele não vai ler fluente tudo. Ele vai ler, pode melhorar lendo palavra por palavra. Então você vai perceber que essa criança vai ler palavra por palavra. E até aí tudo bem. Se ele já conseguiu isso, ok. Então essa criança tem dificuldade para planejar e organizar. Já falamos. A criança pequenininha também. Olha que a criança aqui de 5 a 7 também. Dificuldade em planejar e organizar. Ele tem dificuldade para ler as horas do relógio, ponteiros. E ao ler, ele se queixa de sentir sensações de movimento, né? De ver palavras se movendo, ou palavras distorcidas. Quando ele põe o foco na palavra, parece que a palavra está meio distorcida. Parece ter problemas visuais, né? De texto, mas que na verdade, se ele for num oftalmo, o doutor vai falar, olha, não tem nada, ele vê bem. Porque o problema não é visual, ok? O problema é, como nós falamos, a decodificação, ok? Neurobiológico. Pode ter dificuldades em tarefas que envolvem habilidades motoras. Tem dificuldade, como nós falamos, amarrar o sapato, dar um nó, vestir-se. Quantas crianças ainda de 12, 11, 12 anos que pede para a mamãe vestir a roupa? Tem dificuldade para copiar os resumos corretamente. Pega a caneta esferográfica ou lápis de forma desajeitada. A caligrafia às vezes é ilegível. Pode não ser capaz de ler sua própria caligrafia. Então, essa criança tem dificuldade em contar, tipo, para apontar, né, para a esquerda, para a direita, tá bom? Os dias da semana. Isso, na verdade, até hoje eu tenho também. Dificuldade direita e esquerda. Então, quando a pessoa fala, olha, você vai direto, senhora, vira à direita. Eu ali com a mão, ok, esquerda. Direita, ok. Direita, sim. Então, você que
tem a oportunidade de fazer intervenção com seu filho, de ir numa fono, numa psicopedagoga, de ajudar o seu filho em casa, já começa aplicando algumas técnicas em casa para que ele não tenha essa dificuldade no futuro. Amarra uma fitinha na mão esquerda e fala, olha, essa aqui é sua mão esquerda, tem a fitinha. Mão direita vai ficar livre, a mão que você escreve, ou vice-versa. Ajudando ele a entender e compreender essa diferença e falar que isso é muito importante, que ele tem que saber, é muito importante essa diferença de direita e esquerda. Já vai dando uma ajuda, né, para esse problema de sequência, de espaço onde estou, ok? Então, contar exclusivamente com os dedos é bem típico, né? A criança contar com os dedos. Eu lembro que na escola eu não podia contar com os dedos. E o que eu fazia? Como o disléxico tem pensamento disléxico e ele rapidamente encontra soluções, vai ser difícil você encontrar um disléxico que não vai encontrar a solução. Ele é muito criativo e rapidamente encontra a solução. Eu contava com os dedos do pé. Eu apertava os dedos do pé no chão e fazia conta e levantava a mão na escola falando qual que era o resultado. Então, pode ser capaz de listar números, mas tem dificuldades em contar objetos, tá bom? E agora aqui, já estamos chegando na parte final, nós iremos falar dos possíveis indicadores de crianças e pré-adolescentes, porque serão dos 7 aos 12 anos. Então, as habilidades de leitura, vocês vão ver que aqui a gente vai ver algumas dificuldades que nós vimos já antes. Você vê que a dislexia, ela persiste, tá bom? Ela não é passageira como a dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem, ela é passageira. Você tá ali, você ajuda a criança, passa aquele período da dificuldade, ele entendeu, absorveu e foi para frente, subiu. Na dislexia, não. Persiste essa dificuldade motora, essa dificuldade nas habilidades, essa dificuldade, porque é na decodificação, né, das palavras, dos sons. Então, você vai ver que algumas coisas irão ser repetidas aqui. Então, vamos lá. As habilidades de leitura. Vou virar aqui meu livro. As habilidades de leitura. Escritas são inferiores à vivacidade intelectual, né, como nós falamos antes. Continua a confundir a sequência de letras dentro das palavras. Na leitura, a falta de precisão e velocidade e fluência prejudicam a compreensão. A ortografia é inadequada para a idade, por exemplo, lê ou soletra a mesma palavra várias vezes no mesmo texto. Omite ou inverte ou substitui letras. Como nós falamos no exemplo passado, a palavra camarão, ela vai falar macarrão. Usam vocabulário limitado em escrita espontânea, como na redação, né? Não consegue usar suas próprias anotações para estudar, procura desculpa para não ler, tem dificuldades na linguagem em matemática, por exemplo, problemas de leitura, ele confunde números e símbolos, e essa parte aqui é muito interessante, porque tanto na redação quanto na matemática, porque a professora atenta, a professora que já conhece quais são as adaptações, uma das coisas que ela tem que avaliar na hora da prova é ver que essa criança com dislexia, ela na redação teve muitos erros ortográficos. Então o que a professora vai contar? Ela vai contar o contexto, a história, não os erros. Então a nota não pode ser em base aos erros. E a matemática a mesma coisa. Se a criança fez uma expressão e ela inverteu os números, ela colocou um resultado diferente, o resultado era 52, ela colocou lá 25. A professora vai ver que ela entendeu o problema, mas ela inverteu alguns números. Ou lá estava escrito 2 vezes 2. Ela colocou 0, porque ela confundiu pensando que era 2 menos 2. É até interessante a professora chamar essa criança e falar, me fala oralmente essa expressão. Vamos ver se a professora entendeu. E aí ela vai falando assim, 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 chega nesse tal ponto. Isso seria muito interessante se todos os professores fizessem isso. Porque a criança disléxica sabe tudo. Só que tá tudo aqui dentro dela. Então, para ela poder se expressar e soltar, seria interessante ter essa inclusão da parte dos professores. Então, essa criança tem dificuldade de aprender a tabuada.
confunde direita e esquerda, ó lá de novo, conta fatos com poucos detalhes, em frases longas ou às vezes frases curtas. Essa parte é muito interessante porque quando o seu filho chegar em casa falando, você deixa ele falar. Pode deixar, porque normalmente ele é muito calado. Então, e se ele contar detalhes da história, ou do filme, ou do que aconteceu na escola, melhor ainda, a interpretação de texto. Aquela famosa interpretação que eles não conseguem ter. Então, exprone isso, fale sim, vai, fale, incentive, ok? Então, tem dificuldade na linguagem não linear ou figurativa, como provérbios, expressões idiomáticas, para ele não faz ou transcreve a lição de casa, tá? Então, tem dificuldade para lembrar do dia, do mês, né? Que dia é hoje. Tem dificuldade de se organizar para usar uma agenda escolar. É muito difícil essa criança usar uma agenda escolar. Então, você tem que estar ali, mãe, ajudando, incentivando. Já estamos terminando. Tem dificuldade em lembrar o número do telefone do pai, da mãe. E aqui eu tô falando de um pré-adolescente, 12 anos. Entendeu? Então é interessante você ficar atenta. Se você, mãe, tá vendo isso desde pequenininho, desde os seus 3 aninhos. Tá vendo que essa dificuldade tá continuando. Passa 5 anos, passa 7 anos. A criança tá com pré-adolescente 12 anos. Ainda tem dificuldade de lembrar do dia do aniversário dele, da mãe, do pai. O número do telefone, o número de casa. Pode ter habilidades limitadas de planejamento e organização de atividades. Tem dificuldade em administrar o tempo. Então, quer dizer, ele chega em casa para fazer a lição de casa, ele não sabe por onde começar. Porque justamente ele não sabe nem usar a agenda. E tem um método passo a passo para que ele use a agenda. Tem baixa autoestima e autoconfiança. Pode ter dificuldades em relacionamento social com colegas ou com a escola. E aqui, por último, nós iremos falar dos possíveis indicadores de transtorno de aprendizagem dos 12 anos para cima. E aí, se repete muita coisa, mãe vai correndo para um neuropediatra, porque, sinceramente, essa criança está com uma alta, já está tarde, 12 anos, né? Mas uma alta, vamos dizer, um percentual de dislexia, de transtorno de aprendizagem. Então ele continua lendo lentamente, com pouca fluência, com muitos erros, tem um histórico cultural limitado devido à dificuldade da decodificação da leitura, continua a ter dificuldade em ortografia, escreve à mão lenta, com dificuldade, e o resultado é ilegível, você não consegue ler nada. Então tem habilidades orais melhores do que a escrita. Ele consegue falar, fazer uma prova oral, mas a prova escrita ele demora muito, acaba passando o tempo e ele perde os pontos na prova. Então tem dificuldade em planejar e compor um texto escrito, tem dificuldade com a síntese e a pontuação, escrever como vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ele não sabe como colocar. Eu tinha visto anteontem uma professora brasileira, eu acho que ela é de Minas, se eu não me engano, ou Minas, ou Bahia, uma parte ali, e ela estava ensinando a pontuação para as crianças, acho que era do 5º ano, se eu não me engano, com música. Então ela falava, onde põe a interrogação? E as crianças respondiam, aonde põe a exclamação? E as crianças respondiam. Isso é muito interessante, porque a música, ela mexe com o nosso cérebro. Então, tanto é que os médicos dizem que quando o paciente está no centro de terapia intensiva, na UTI, cantar, orar, é interessantíssimo, porque vai além, mexe no cérebro desse paciente. Imagina de uma criança que está no período de aprendizagem. Então, tem dificuldade em fazer anotações, copiar da lousa, adia ou evita fazer atividades de leitura ou escrita, como lição de casa ou trabalhos escolares, demora para responder, especialmente quando a resposta tem que ser muito articulada, né? Tem que ter algumas palavras mais essenciais, mais importantes. Ela não vai responder,
ou ela vai demorar para lembrar da palavra para responder, tá bom? Então tem dificuldade de memorização, continua a pronunciar mal algumas palavras, ela confunde as palavras longas como dedução e educação. Ela lê, bate o olho, a palavra está escrito dedução, mas ela fala educação. Então tem dificuldade para lembrar o nome, aqui ó, voltando a mesma coisa de antes, lembrar nomes, dias da semana, tem limitações, tem habilidades limitadas de planejamento e organização de atividades, essa criança é desorganizada, ela não consegue se organizar, então tem dificuldade no gerenciamento do tempo, tem dificuldade em matérias literárias, tem baixa autoestima, como nós falamos, baixa autoconfiança. E tudo isso, se você, mãe, não se capacitar, não estudar, não conhecer, não ter um conhecimento para ajudar o seu filho, você não espere que a escola te ajude, ok? Claro que os profissionais vão te ajudar, mas a mãe é a mãe. A mãe que conhece, que sabe o que é a dislexia, que sabe quais são os sintomas que o filho está tendo ali na hora, né, no momento, como se ele falar, não quero ler, mamãe, você sabe o porquê, que ele está cansado. Mentalmente, o disléxico na leitura é como se ele lesse 3 vezes a mais do que a pessoa que não é disléxica. Então você vai saber, você vai falar, ok, filho, faz a pausa, depois você volta, relaxa, vamos fazer uma merenda, vamos passear, você volta e continua lendo. Pode ser emotivo ou ansioso com relação aos seus problemas na escola, na leitura, na escrita e na matemática. Pode ser excessivamente sensível, emotivo e aspirar à perfeição. Isso acontece sim. Ele é tão chamado a atenção pelas suas dificuldades que vai chegar um momento que ele quer a perfeição, ele quer tudo certinho. Porque já chamaram tanta atenção dele que ele não quer mais ser chamado a atenção. Então ele quer a perfeição. Então pode ter dificuldade de relacionamento social com colegas e professores, aqui repetindo de novo. Há uma discrepância considerável entre a sua inteligência viva, maravilhosa, e as várias, aquele milhões de horas estudando de tarde ou de noite, no seu horário que seu filho estuda, mas ele fica lá em cima do livro estudando. Mas o menino é super inteligente, uma lida, um ledor, um resumão, né, um mapa mental. Ele ia conseguir ali em meia hora, em 1 hora estudar e beleza, e tchau, tchau. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Mas a mãe não sabe ajudar, a mãe não sabe como fazer esse resumo, esse mapa mental, usar o ledor. Então, as mães no Brasil, as mães de disléxicos no Brasil precisam estudar, precisam conhecer as ferramentas que existem para os disléxicos, para que esse garoto, essa garota inteligente não perca o tempo dele, horas e horas estudando, sem ter o seu momento de esporte, de lazer, de colocar a excelência, né? Ele tem uma habilidade numa coisa, ele é excelente em uma coisa, mas não tem tempo porque ele tá só estudando. Tô terminando, amor. É porque aqui na Itália tá tarde, agora já são 10h30, tá tarde. Tô terminando. Os professores frequentemente relatam que na escola ele é facilmente distraído, frequentemente não consegue concluir trabalhos escritos porque fica para trás e não consegue cumprir os prazos. Isso é verdade, porque normalmente, principalmente no momento da leitura, quando o disléxico está lendo, sem uma ajuda, sem um audiolivro ou um ledor, passou uma mosca, ele pum! Passou alguém, ele pum! Tem uma cor diferente, ele tá olhando. Alguma coisa que passou aqui, passou um vento, ele já, que vento. Tudo distrai, tudo. Mas vamos fazer uma grande observação aqui, que os indicadores relatados não são todos, né, presentes ao mesmo tempo, né? Não é tudo isso ao mesmo tempo, mas muitas vezes alguns deles podem estar associados. Além disso, esses comportamentos não são exclusivos da dislexia. E, de qualquer forma, não substitui um índice de diagnóstico, mas apenas um indicador da possível presença de transtorno específico de aprendizagem. E, como tal, em sua presença, recomenda-se que os pais façam uma avaliação especializada. E, por último, aqui eu queria elencar, porque a gente só falou, né, de coisa
ruim, coisa chata, porque eu também tenho tudo isso. Vamos elencar os pontos fortes. Pense em encarar, né, essa live com uma parte aí sua, uma parte de nós que é importante. São os pontos fortes e nós temos que considerar que normalmente é natural esses pontos fortes que eu vou elencar agora do seu filho. E na esperança que essa mensagem permaneça na sua testa, que você veja só os pontos fortes do transtorno específico de aprendizagem, ele normalmente afeta um domínio específico na habilidade da leitura, escrita e cálculo, deixando um intacto funcionamento intelectual. Então, o teu filho, ele é inteligente. Seus filhos são inteligentes e aqui está um resumo das características positivas que são frequentemente associadas aos disléxicos. Eles têm inteligência na norma ou acima do normal, acima da norma. Eles são capazes de enxergar facilmente um quadro geral, que percebe uma imagem como um todo. Tem uma percepção global, consegue ler as situações de forma mais ampla. São capazes de captar elementos fundamentais em um discurso de uma situação. Raciocinam de forma dinâmica, fazendo conexões incomuns, que os outros têm dificuldade. Essa semana eu vou falar sobre eles. Por isso, fala sempre dos mapas mentais. Aqui, ó, já estou falando. Aprendem facilmente com a experiência. Então, tudo aquilo que é feito com a mão, com eles, viagem, passeio, trabalhinhos da escola. Lembram-se dos fatos, não da forma abstrata, mas como experiência de vida, história e exemplos. Pensam principalmente em imagens, visualizando palavras e conceitos tridimensionalmente. Por isso nós temos muitos arquitetos, engenheiros que são disléxicos. Eles visualizam conceitos de forma tridimensional. Elas memorizam mais facilmente por meio de imagens, os fogos de artifício, para os disléxicos. São capazes de ver as coisas de diferentes perspectivas. Tendem a abordar tarefas de diferentes maneiras de abordagem. Percebem e aprendem de forma multidimensional, usando todos os sentidos. Isso é fantástico, por isso ele aprende de forma diferente. Tende a processar informações globalmente, em vez de sequencialmente, como nós falamos antes. Tudo aquilo que é sequencial para ele não funciona, mas as informações globais para ele funcionam. São muito curiosos e intuitivos. Têm uma imaginação vívida, têm um estilo de aprendizado diferente, são criativos, criam e desenvolvem facilmente novas ideias e soluções. Expressam seu potencial em um ambiente dinâmico em que constante mudança esses fogos de artifício, em que são capazes de desenvolver ideias e fazer previsões. Por isso, o pensamento disléxico está tão em alta. Muitas empresas americanas estão contratando pessoas com dislexia por ter esse pensamento diferenciado, com a esperança de ter deixado... Dá pra me ouvir? Dai. Vamos terminar a live, porque esses fogos de artifício... Com esperança de ter deixado mais clara a mente de vocês e o coração de vocês, mamães de filhos disléxicos, eu queria convidar vocês para participar do evento sobre a dislexia, que se chama Entendendo a Dislexia, ajudando o seu filho a vencer na escola. Esse evento sobre a dislexia será nos dias 22, 24 e 26 de maio.
O link para inscrição está na minha bio. É um evento online gratuito. O evento será para mães, especialmente para mães, para que as mães aproveitem e aprendam mais e consigam colocar essas ferramentas que eu falei para vocês na live no dia a dia da vida dos seus filhos. Então chamem a vovó, chamem as professoras, chamem as mamães, as amigas, todo mundo, tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido ouvir essa parte final da live. Eu espero vocês, então, para amanhã. Eu irei fazer uma outra live amanhã falando sobre... Só um minuto, vamos ver. Eu tô com a minha agenda aqui aberta. Amanhã, aqui a agenda, falando sobre organização, né? Amanhã, dificuldades escolares para criança com dislexia. Então, nós vamos falar sobre essas dificuldades na escola e como ajudar essas crianças. Então, professora, mãe, quem você conhecer que tem dificuldade, a criança ou o jovem, venha participar da nossa live. Vou colocar amanhã o post para que você veja o horário. Tá bom? Obrigada a todas que ficaram aqui, permaneceram. Espero que vocês tenham gostado da live. Um grande abraço, boa noite. Agora a Vitória vai dormir, né, Vitor? Dá boa noite, então. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada.